E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Na paz de Jesus, na paz de Deus? Amanhã, domingo, tem Bahia e Corinthians na Fonte Nova. 37 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo. E o Bahia está entre os melhores times do futebol brasileiro. Em mando de campo, dentro de casa, a melhor média de público. O Bahia, eu acho que é o segundo ou o terceiro. Vamos direto a esse assunto. Marco Moreno já está publicado no BID. Já está liberado assim, se que puder jogar, né? Everton Ribeiro com a dor nas costas, está se recuperando e diz que precisa de minutagem aos poucos para ir voltando. Isso explica porque ele está fora do time. É isso? Vamos ver se é verdade ou não tudo isso. Mas hoje tem jogo, né? Pelo Campeonato Brasileiro, tem alguns jogos do Campeonato Brasileiro, nós vamos falar aqui quais são esses jogos de hoje. Hoje nós vamos ter Atlético Paranaense Internacional às 18h30. Santos e Chapecoense também às 18h30. Vasco e Mirassol às 20h30. Já amanhã, já amanhã, a gente tem o Bahia com Corinthians às 16 horas, Grêmio e Botafogo às 16, Cruzeiro e Botafogo às 16, Grêmio e Fluminense às 18h30, Bragantino e Coritiba amanhã também às 18h30, e amanhã às 18 também 30 tem Flamengo e São Paulo, jogo difícil. Amanhã ainda, às 19h30, Palmeiras e Atlético. E Remo e Vitória, também amanhã, às 19h30. Corrigindo, Palmeiras e Atlético às 19h30 e Remo e Vitória às 19h30. São os jogos de amanhã, né? A classificação nós já falamos do dia de ontem e vamos falar da situação do Bahia, na questão de que o Bahia joga com como é que disse, o Corinthians, e o Bahia tem jogador liberado, já pronto para jogar, se assim quiser o técnico escalar, se ele já tiver em condição física para ser escalado. O Bahia que encerrou o primeiro turno com a terceira melhor média de público do brasileiro, isso em jogos dedicados. Vamos falar como foi isso? Na frente de quem o Bahia está, a torcida do Bahia segue ao lado do clube. Isso aí a gente já sabe, né? A torcida do Bahia está sempre colada ali com o clube, independente da situação, a gente está sempre cobrando, está sempre exigindo, está sempre sugerindo, diz que de técnico, de médico, de louco, a gente entende um pouco. E o torcedor do Bahia entende de técnico. E quando ele diz que ali não está bem ali, não está bem ali, compete a quem está lá dentro. Evidentemente, não quer dizer que vai ouvir cada torcedor. Mas o torcedor que está lá em cima, que paga o ingresso, que deixa de comprar uma alimentação melhor, que vai para o estádio, ele, unânime, grita pelo nome de um jogador, e sempre foi assim, Paulo, bate Paulo, bate Paulo. Aí o técnico vai lá e não é que ele entre com o Paulo, mas durante o jogo já se percebe que a necessidade de Paulo é fundamental. E o técnico não colocar, eu acho que é burrice dele, porque ele lava as mãos, porque a torcida foi que pediu. E se a derrota aconteceu, aí ele diz, eu atendi a torcida. Ele lava as mãos para esse caso. Então, segundo dados do ranking da CBF, o Tricolor registra uma média de 32.962. É o público por partida em 2026, o Bahia jogando na Fonte Nova. Tá certo? Então, o Bahia jogando dentro da Fonte Nova tem uma média de público bem melhor do que clubes famosos como São Paulo, Cruzeiro, Grêmio e outros mais. E esses clubes que eu acabei de falar aqui agora, repito, São Paulo, Cruzeiro e Grêmio, os seus estádios têm uma capacidade maior de público do que o da Fonte Nova. Mas o Bahia está à frente deles. Isso significa que a nossa torcida é apaixonada e não abre mão disso. E o próximo compromisso com o Corinthians, já foram mais de 37 mil ingressos vendidos para esse jogo na Fonte Nova do Bahia, né? Eu espero que o Bahia faça o que eu já vim dizendo, faça um jogo, se puder, igual ao segundo tempo, que jogou lá com o Atlético Mineiro, mas não todo o jogo, 90 minutos, para mim foi bom. Você utiliza a defesa, como o Bahia utilizou no primeiro tempo, tocou a bola, esperou, conheceu o Atlético, chegou também alguns momentos na cara do gol, tá certo? O Atlético não ficou o primeiro tempo com alguém dizer assim, o Bahia não foi bem. Nós estamos fazendo comparações entre os 45 do primeiro e os 45 do segundo. Isso não quer dizer que o Bahia não tenha feito, dentro do seu padrão, dentro daquilo que o Bahia queria, no primeiro tempo, dentro da minha concepção, isso. E veio no segundo tempo acreditando no seu potencial, que poderia chegar além do que chegou no primeiro tempo. Isso significa que é um degrau subindo, olhando a capacidade de cada jogador e a forma
que foi aplicada no jogo de lá. E o espanhol, né? O espanhol, Marco Moreno é registrado e está apto a estrear pelo Bahia. Ele que está se condicionando fisicamente, né? Está se condicionando fisicamente. O reforço anunciado pelo Bahia nessa janela de transferência do zagueiro Marco Moreno teve seu nome publicado no BID, confirmado o registro como novo jogador do clube. Com isso, Moreno está autorizado a entrar em campo com a camisa do Bahia. O defensor tricolor ainda aprimora a parte física. Aí é outra história. E o novo camisa 3 já treina parcialmente com o restante do elenco tricolor. Ele que vai ter a concorrência, né? Vai ter uma concorrência boa dentro de campo. Ele que vai ter a concorrência pela zaga do Bahia. Ele vai com o defensor concorrer com Ramos Mingo, Canives, Marcos Vitor, David Duarte e Luiz Gustavo. Paro aqui em Luiz Gustavo. Um jogador que foi contratado jovem, caro pra cacimba, né? E eu não sei o porquê o Luiz Gustavo ainda não assumiu a condição de titular ou a condição de estar sempre com minutagem. Eu não sei dizer o porquê. Aí o Bahia contratou um outro jogador para esse setor. Apesar de dizer assim, Lúcio, mas esse ano porque o Bahia saiu da Libertadores, saiu do Campeonato Copa do Brasil, tal. Mas para o ano o Bahia pode estar dentro e ter que contratar mais zagueiro, porque o Bahia tem que fazer um certo revezamento quando for uma competição dentro do estado, o Campeonato Baiano, uma competição, se for a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Bahia precisa ter essa quantidade de zagueiro. Concordo plenamente. A questão é porque Luiz Gustavo não vem sendo usado. E a última vez que me parece, a primeira vez que ele jogou até do lado esquerdo ali, me parece ali, tá bom? Mas o Bahia está aí no terreno contratando, né? E aqui a gente espera que esses jogadores sejam todos aproveitados, que são jogadores jovens com contrato de 5 ou 6 anos. O Everton Ribeiro mira a briga por espaço dentro do Bahia, né? Olha que situação. Ele que teve com problema com problema de lombar, né? Então aqui, o meia Everton Ribeiro, camisa 10 do Bahia, concedeu uma entrevista coletiva na tarde dessa sexta-feira no CT Evaristo Marcelo, com a prévia do jogo. Então ele falou que está com problema, que está se recuperando. O questionado sobre o futuro e a sequência da temporada, Everton Ribeiro afirmou que foco nesse momento é bem fisicamente. Ele diz que nesse momento o foco dele é estar bem fisicamente, né? Para que possa ajudar o Bahia em campo. Meu foco é esse. E essa conversa, a gente vê isso depois. Não vou falar sobre esse assunto agora, né? O camisa 10 também comentou a disputa ali pelo espaço dentro do tricolor. Ele destacou que pretende seguir brigando por mais minutos, mas ressaltou a importância de estar completamente recuperado da dores nas costas. Tá certíssimo, volta no momento certo. E quando ele saiu, o pacote do meio de campo saiu todo mundo, né? O Everton Ribeiro também falou sobre a estreia da tecnologia de impedimento semiautomático. Eu também acho que tudo que venha para fortalecer, para melhorar, agilizar essa questão dentro de campo, né? Sobre a questão de impedimento, de falta, pênalti, essas coisas, tudo isso, essa rapidez é muito importante, porque se espera, às vezes, muitos minutos para resolver tudo isso. Então, eu acho que isso faz sentido, de que o futebol brasileiro cada dia mais se especialize sobre esse assunto. Luciano Juba faz parte, treinou taticamente, né? Luciano Juba treina novamente com o grupo, está apto, se assim quiser, voltar a campo para treinar. O Zé Guilherme vem bem. Já o menino Jampa, né, o goleiro do Bahia, terminou indo, mas o Bahia ficou com a ponta, né, para comercialização. É o goleiro jovem, estava também disputando a seleção, e o Bahia dispensa para dar uma enxugada nessa gurizada, mas mandando para fora, né, do Brasil. Isso é que é importante. E o Bahia ficando sempre com X%, eu acho que o Jampa é 50%, teve outro menino aí que é 30%. O pessoal está seguindo a sua vida, mas o Bahia vai ficando com porcentagem desse jovem que trabalha aqui. Segundo apurou, né, o esquadrão manteve 50% do direito econômico do jogador. E o jogador vai para outra equipe. Isso é importante. Vai fazendo esse celeiro e mandando para fora. E lá na frente, daqui um dia, é dinheiro que está chegando para fortalecer a estrutura do Bahia. E é isso que a gente quer. Tá bom? Então amanhã tem Corinthians e Bahia na Fonte Nova. Já 37 mil ao público, já pronto lá, aguardando
para nós jogar um grande futebol amanhã na Fonte Nova. Casa cheia amanhã e com certeza vamos fazer um grande jogo e sair de lá com o triunfo da Fonte Nova e ficar ali no topo, naquele corredor ali em cima, entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Temos condição para isso, agora temos tempo, um time menos cansado, né? Um time que entra em campo com força, com determinação, com a vontade de vencer e descansado. Sem a pressão de perder o jogo, voltar no outro, ter que mudar, tal, não. Espero que o Bahia continue assim, mantendo esse padrão. Tenho certeza que nós vamos chegar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos, obrigado, um ótimo final de semana, um ótimo sábado e um ótimo domingo, melhor ainda, com o triunfo do Bahia perante o Corinthians. Um abraço a todos, que Deus o proteja.